a questão das locações, elas não favorecem o mercado, elas estimulam uma prática de pressões desordenadas que acabam produzindo preços manipulados, né? A bolsa de qualquer país que pretenda ter um mercado equilibrado, um mercado com forças equilibradas de compra e venda, tem que cultuar um contingente de aplicadores individuais importante. Aqui no nosso país, lamentavelmente, o banqueiro, ele, desde 1967, quando criou o Decreto-Lei 157, o Decreto-Lei 157 ele permitia que o cidadão adquirisse ações mediante o quê? Mediante um benefício que ele conseguiria do imposto de renda, um incentivo fiscal para a compra de ações. Mas o banqueiro, sabiamente, é claro, né? O que ele fez? Ele conseguiu convencer as autoridades da época, que eram os militares, de que o brasileiro não teria condições de comprar bem, não teria condições de assimilar bem as compras que ele pudesse eventualmente fazer, e, portanto, então, sugeriu-se a criação do Fundo Fiscal 157. Eu me lembro. Com a criação do Fundo Fiscal 157, o principal princípio, que era formatar um contingente de aplicadores individuais, essa tese foi por água abaixo. E essa tese prevalece até hoje, está entendendo? Existe um mecanismo no mercado que a sensação que eu tenho é que o Paulo Guedes não sabe, está entendendo? Essa é a minha sensação, porque se ele soubesse, ele teria tomado providência já. É o seguinte, quem compra uma ação individualmente e, ao ter um resultado positivo, ele paga um imposto de 15% sobre o lucro, e isso ele o faz mensalmente, pagando sempre 30 dias após a realização desse resultado. O fundo, ele compra e vende e não paga nada. Ele especula de uma maneira desenfreada, desordenada, produzindo distorções de preços fantásticas e não paga nada. Quer dizer, então, há uma contemplação para que essas instituições façam esse movimento de mercado sem contribuírem de forma nenhuma. Isso aí ajuda o quê? Ajuda a enriquecer a Bolsa, porque a Bolsa quer que o cidadão compra e venda sistematicamente, e essas instituições. E quem paga com isso é quem? É principalmente o mercado, porque o mercado não consegue formatar um colchão de investidores capazes de produzir uma estrutura individual competente para que essas formações desordenadas de vendas não se concretizem, não é isso? Então, nós temos tido uma luta bastante intensa para que as autoridades, ao invés de tributar a produção e o consumo, que ela tribute a especulação. Afinal de contas, vejam só, a Bolsa chegou a faturar 40 bilhões por dia. Se você tirar aquilo que as grandes instituições estrangeiras elas produzem em termos de especulação, teríamos uma arrecadação fantástica. No entanto, parece que as autoridades fecham os olhos para isso, está entendendo? Então, essa é a luta que a gente tem tido ultimamente, e não precisa ser um grande economista, né, para ver que amanhã, se porventura o governo proibir a locação, que nada mais é do que um estelionato, tá certo? Se o governo proibir a especulação, o mercado sobe aí no mínimo uns 30%, 40%. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Muito bem. Luiz, você sabe que essa opinião é compartilhada nada mais, nada menos do que o Elon Musk, né? Dono da Tesla. Certo, tá. Eu concordo com ele também, né? Só que nos Estados Unidos, o universo de aplicadores individuais ele é muito mais intenso, ele é muito maior. Então, nos Estados Unidos tem mais ou menos o quê? Entre 80% e 85% de universo de aplicadores individuais. Então,
a formação de preços manipulados, ela se torna um pouco mais difícil. Ela não é impossível, mas ela é bem mais difícil porque há o quê? Há uma contrapartida que sempre pode ingerir de forma mais assintosa do que aqui, que onde não há nenhuma defesa. É isso? Não. O mercado lá pode tender mais para a eficiência do que aqui, não é? Muito mais. Embora o mercado eficiente seja um conceito ideal que na prática não existe, não é? Porém, se houvesse um mercado eficiente completo, não teria bolsa, né? Porque seria um preço só. Mas o mercado lá pode tender mais à eficiência do que aqui, né? Inclusive por causa da quantidade inclusive a visão de mercado nos países desenvolvidos, ela é completamente diferente. Ela tem assim um sentido de parceria muito mais expressivo do que aqui, não é? Aqui ainda nós temos a grande maioria dos donos de empresas, os controladores, que eles querem ter 51% do capital, né? Não há necessidade disso. Estados Unidos, com 5, 6, 10% do capital, não é que você controle a empresa, mas você administra a empresa de uma forma assim competente. Não é isso? Por quê? Porque é parceria.